Oi, gente. Adivinha quem tá de volta? Sim, a sua host, eu mesma, Júlia. Fiquei um tempinho fora, mas tô de volta. Que bom que vocês estão aqui. O quarto que a gente vai falar hoje é sobre como saber quando é hora de ir embora. Quando saber quando a gente deve deixar pra trás pessoas e lugares. Welcome to Julia Hotel. Então, vamos lá. Eu acho que já é bem claro para todo mundo que escuta o podcast com frequência, que recentemente eu passei por uma situação em que eu tive que deixar para trás pessoas e lugares que por muito tempo foi uma fonte de muito conforto para mim, um lugar que me deixava muito feliz. E quando eu pensei sobre fazer esse podcast, eu fiquei pensando o quão engraçado é que o tanto de coisa que a gente deixa pra trás na nossa trajetória, nas nossas vidas. Muitas dessas coisas a gente não quer deixar pra trás, mas eu acho que nós pessoas temos um grande privilégio de sentir no nosso coração, de sentir na nossa alma, quando está na hora de ir embora, ou que está na hora de ir embora. Que não importa o que tenha lá na frente, o que a gente vai encontrar lá na frente, vale mais a pena do que o que estamos deixando pra trás. Vale mais a pena do que ficar onde estamos. E eu falei um pouco disso no primeiro quarto, sobre que nem sempre o lugar que a gente se sente confortável é o melhor lugar pra gente estar. Nem sempre conforto é sinônimo de saudável. Nem sempre o confortável vai ser aquilo que vai te tornar quem você é. Ficar no confortável vai formar quem você é. Os processos que a gente passa, como a gente lida com os nossos desafios, nossas batalhas, como a gente lida com novidade, com coisas novas, eu acredito que seja a forma mais pura da gente se conhecer, da gente adquirir o autoconhecimento, da gente formar quem nós somos. Mas aí vocês perguntam: "Júlia, o que que isso tem a ver com deixar para trás?". Nem todo mundo que passa pelas nossas vidas estão destinados a ficar. Isso é uma coisa que eu tenho tentado aceitar, o fato de que as pessoas vão embora, pessoas vão vir e pessoas vão ir. Tem pessoas que do mesmo jeito que elas entraram, elas vão embora naturalmente. Tem pessoas que ficam até a presença delas não condizerem com quem nós somos mais, ou para onde queremos ir. Talvez a gente tem pessoas nas nossas vidas hoje que significam tanto, tanto, tanto pra gente, e que daqui a alguns anos a gente vai perceber que elas não significam tanto mais. Que elas não passam de desconhecidos ou conhecidos que um dia significaram muito pra gente. Talvez a gente nem lembre das vozes das pessoas que hoje a gente tanto se identifica, que a gente tanto sente que tem uma conexão. Tem pessoas na nossa vida que vão significar tanto pra gente, que vão mexer tanto com quem nós somos, com os nossos corações, que pra gente vai ser impossível pensar que um dia elas podem não estar mais com a gente. Isso é uma coisa muito natural, de pessoas irem, pessoas virem, pessoas ficarem por um tempo, pessoas irem por um tempo e voltar. Mas independente de tudo isso, eu acho que o mais engraçado, entre aspas, de pensar e tentar entender e tentar aceitar, é que nem todo mundo que a gente ama, que a gente cria uma conexão, vai ficar. Que nem todo mundo que a gente ama, que a gente tem tão perto de nós, merece ficar com a gente. Eu acho que é muito difícil a gente tomar a iniciativa de ir embora de alguns lugares ou de ir embora da vida de alguém que nos faz bem, que mexem com o nosso coração. Mas quando isso acontece, quando a gente finalmente consegue se libertar daquelas raízes que prendem a gente em um certo lugar ou em uma certa pessoa, que já não incentivam mais ou que já não ajudam mais a nos formar, a nos ajudar no nosso crescimento, ao nosso bem-estar, quando a gente finalmente se liberta dessas raízes, a gente corta essas raízes, é tão libertador quanto é doloroso. Hoje eu decidi contar pra vocês um pouco do porquê eu tenho ido embora nessa situação que eu sempre falo, como eu fui embora, como eu lidei com a ausência da pessoa e o que que eu ganhei depois disso. Eu não sei se você é assim, mas desde pequena eu sempre tive esse grande cuidado com o meu coração, com as pessoas que entravam, quem eu colocava no meu coração, a intensidade que eu me envolvia com as pessoas. Eu sempre soube muito bem separar as pessoas que mereciam o meu tempo e as pessoas que não mereciam o meu tempo. Ah, é sempre assim? Você sempre consegue fazer isso? Não. Eu já tive amizades ruins, já tive relacionamentos ruins com pessoas, mas eu tenho tentado, desde então, estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas, relacionamentos que genuinamente me fazem bem.
Mas eu acho que uma grande característica minha, não sei se chega a ser um defeito, mas uma grande característica minha, eu sou muito intensa. Quando eu gosto dessa coisa, eu quero essa coisa em grandes quantidades. Quando eu gosto de um livro, eu quero saber tudo sobre o livro. Quando eu gosto de uma banda, eu quero tudo sobre a banda. Quando eu gosto de uma pessoa, eu quero saber tudo sobre a pessoa, eu quero passar o tempo com essa pessoa. Isso chega a ser normal em um tempo, mas às vezes a gente tem que, acho que balancear um pouco a intensidade que a gente investe em certas situações. É algo que eu ia meio desvairada, sabe, nos meus gostos, nas minhas obsessões. E acho que isso é algo que eu estou aprendendo a tratar em mim mesma. Eu tive esse relacionamento com essa pessoa, que era um relacionamento bom. Nossa amizade era boa, nossa dinâmica era boa, os amigos em comuns que a gente tinha eram bons. E eu sempre fiz muita questão nesse relacionamento específico em deixar as coisas leves. Eu não queria deixar as coisas pesadas, eu não queria que fosse uma coisa profunda, eu queria só simplesmente foi num período de quarentena, então eu estava assim: "Ah, eu só quero realmente, tipo, já tem muita coisa pesada na vida, eu só quero fazer amizades, eu só quero me envolver com pessoas de forma leve, eu não quero ser intensa demais, eu não quero criar muita coisa onde não tem". Então eu sempre tive esse cuidado com a leveza que eu estava envolvendo nesse relacionamento, de não fantasiar muitas coisas. E por um tempo as coisas ficaram bem, do jeito que elas estavam funcionando pra nós, pra mim e pra essa pessoa. Mas Deus tem um cuidado tão grande com o meu coração, assim, de uma forma completamente surreal, assim, toda vez que eu passo por coisas, assim, que me fazem refletir, eu sempre vejo o quão cuidadoso Deus é com o meu coração, o quanto ele zela pelo meu coração, pelo meu bem-estar, pela minha alma. Ele sabe das coisas que eu não sei, ele vê das coisas que eu não vejo, então é muito legal, assim, depois que eu passo por certas situações, ver o quanto ele estava cuidando do meu coração nesse momento, porque ele sabia o que aconteceria lá na frente. E eu vou explicar mais um pouquinho por que eu tô falando isso. Enfim, nesse relacionamento, por mais que tenha tido lágrimas, brigas, conflitos com essa pessoa, as coisas eram boas. Ele me tratava muito bem, a gente não tinha nada de toxicidade, meu relacionamento nunca foi tóxico com essa pessoa. Mas como eu disse, eu acho que algumas pessoas precisam ir na nossa vida, elas não têm espaço pra ficar. Claro que a escolha é nossa, se a gente deixa elas na nossa vida ou não. Mas ninguém vai fazer isso por você nessa situação que eu tô falando, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai tirar essa pessoa da sua vida. É uma escolha sua deixar ela ou não. Foi uma escolha minha deixar essa pessoa na minha vida ou não. Enfim, apesar das coisas fluírem muito bem na maioria das vezes, isso acabou não sendo o suficiente. Eu acho que nosso coração sabe o preço de certas relações na nossa vida. Meu coração sabia o preço que eu teria que pagar, por diversos motivos, se eu prosseguisse com aquela relação. Enfim, tô me apressando aqui, tô querendo correr, mas conheci essa pessoa, nosso relacionamento era bom, a nossa dinâmica era boa, até que meses e meses depois da gente já ter criado um relacionamento, da gente já ter criado uma certa intimidade, um certo compromisso um com o outro, essa pessoa já ser muito constante na minha vida, no meu dia a dia, eu comecei a ficar muito ansiosa sobre o meu relacionamento com essa pessoa. De uma forma que eu nunca tinha me sentido antes, era uma ansiedade tão grande que eu nunca tinha me sentido na minha vida, em nenhuma situação na minha vida. Eu acho sim, sendo bem sincera, que parte daquela ansiedade que eu senti naquele momento, daquele sentimento, era um tipo de apego emocional que mais tarde só eu fui aprender a detectar, mais tarde só eu fui analisar e perceber que era um apego emocional. Quero falar sobre isso mais pra frente, mas eu quero deixar bem claro que essa ansiedade também foi por um apego que não saudável que eu estava desenvolvendo sobre essa pessoa. Parte daquilo era como eu projetava as minhas preocupações no relacionamento, como eu projetava os meus pensamentos no relacionamento. Mas eu sei também que parte daquela ansiedade que estava no meu coração, que estava na minha alma, estava me dizendo que alguma coisa estava errada. Eu sentia que o que eu estava sentindo no meu coração, o que eu estava sentindo na minha alma, era algum aviso, alguma coisa me dizendo que um alerta vermelho de que alguma coisa estava errada naquela situação. Nem tudo nos convém, nem tudo que a gente gosta nos faz bem, nem todo mundo merece estar com a gente. Isso é uma coisa que eu demorei pra entender com essa pessoa, porque as coisas eram boas, porque eu gostava de quem ele era, que eu gostava do que eu sentia quando eu estava com ele. Mas então as palavras dele começaram a não condizer com as ações dele.
As coisas que ele falavam eram maiores e significavam muito mais do que ele fazia, das ações que ele me mostrava. E ele estava tão preso nele mesmo, tão egoísta e confuso sobre os próprios sentimentos dele, que aquilo passou a me machucar. Apesar dele continuar sendo aquela pessoa, porque um dia eu criei sentimentos, por ele continuar sendo a mesma pessoa que um dia eu conheci pela primeira vez, que um dia eu decidi criar um relacionamento mais profundo. Pra mim estava bem claro que aquilo já não estava se tornando mais suficiente, que eu merecia mais. Não necessariamente que eu precisava procurar isso em outra pessoa, mas eu merecia relacionamentos melhores, eu merecia pessoas completas e eu merecia estar em um estado mental saudável, que eu não conseguia com ele, que não era possível na situação que a gente estava, na profundidade que a gente estava no nosso relacionamento, por causa de toda aquela inconstância e toda a ansiedade que eu falei muito nos outros quartos também. E é difícil pra mim conversar com vocês, dar exemplos, porque às vezes eu sinto que eu tô falando em códigos. Eu não sei se você consegue me entender, mas é porque eu não quero expor coisas demais sobre a minha vida, sobre quem eu falo aqui. Não quero que os episódios sejam sobre os meus relacionamentos comigo ou com as outras pessoas, mas eu quero que seja sobre as minhas experiências e sobre o que eu aprendi nos relacionamentos. Então eu quero tomar esse cuidado, eu quero preservar um pouco isso. Pra não sair falando tudo, né. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Basicamente o que eu tô tentando dizer é que aquela pessoa, apesar daquela pessoa ter me feito bem, apesar de eu estar confortável e eu chamo a atenção pra palavra confortável com a presença dele, por eu gostar dele, por quem ele era, pelo que ele me fazia sentir, apesar de eu estar confortável, aquela situação também estava me fazendo mal. Todo aquele lance de responsabilidade afetiva que eu disse sobre ter expectativa sobre alguém, sobre a confusão mental, sobre a indisponibilidade emocional. Mas enfim, eu comecei a me sentir muito ansiosa, e por mais que eu soubesse que eu estava apegada a essa pessoa, que eu estava tendo algum tipo de apego emocional que me fazia, assim, ficar ansiosa, que me fazia, assim, pensar em coisas, criar possibilidades que não existiam, eu também sabia que alguma coisa estava muito errada comigo nessa situação. Pra quem me conhece sabe que não é natural da minha personalidade, de quem eu sou, ser ansiosa ou ficar triste facilmente ou agoniada, sabe. É uma coisa que é normal minha. Eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito desapegada, e não era assim que eu estava me sentindo, eu estava ansiosa, eu estava, enfim, agoniada mesmo. Eu lembro perfeitamente de eu conversar com essa minha amiga, explicando essa situação pra ela, e eu falava assim: "Eu não sei o que que tá acontecendo comigo, eu não sei por que eu tô me sentindo assim". Era como se eu sentisse aquela angústia no meu coração, aquele aperto, sabe, aquela sensação negativa, além de toda a ansiedade. Era uma coisa assim, um aperto muito grande no meu coração, emocional, e acho que espiritual também, sobre aquela situação. E eu sei que para algumas pessoas que estão lidando com a mesma coisa que eu lidei, o sentimento não é tão nítido assim, essa angústia não é tão nítida, é uma coisa aos poucos, é uma coisa que a gente acaba escondendo no nosso coração, por amor à pessoa, por apego à pessoa. Mas eu acredito que o nosso coração, a nossa alma, ela nunca falha em nos dizer que alguma coisa tá errada. Isso é uma coisa do ser humano já, assim, é uma coisa da nossa natureza. O nosso corpo, ele sente quando alguma coisa tá errada. Isso é incrível, incrível. Mas enfim. E a minha amiga, ela falava assim, ela tipo: "É, por que que você tá assim e tal?", tipo, era uma coisa meio surreal pra mim, aquela situação. Talvez eu esteja sendo um pouco dramática, mas foi o que eu senti na época, foi o que eu senti, assim, não era uma coisa minha, entendeu? Até os meus pais falavam assim: "Ah, tem alguma coisa errada e tal", porque, não sei, a situação era muito estranha pra mim. E eu acho que a parte mais difícil de você estar numa situação uma situação dessa, é você finalmente perceber e você aceitar que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa ir embora, que você precisa parar essa situação. Eu estava me sentindo muito torturada, sabe, pelo que estava acontecendo. Porque eu não queria perder a pessoa, eu não queria perder os bons momentos, apesar dos ruins. Porque eu queria essa pessoa na minha vida. E foi muito, muito difícil pra mim aceitar que não importava o que eu fizesse, eu tinha que deixar pra trás. Por amor a mim mesma, por saber do meu valor, saber que aquela pessoa já não mais merecia o meu tempo, não mais valia a pena insistir naquela situação, sabe? E talvez, eu não sei se você tá ouvindo e tá achando isso arrogante, tipo: "Ah,
ela tá indo embora porque a pessoa não é digna dela. De nenhuma forma, nunca eu tive a intenção de diminuir ele como pessoa. Eu nunca achei que ele era indigno de afeto, de amor, ou que ele não merecia nada mais do que ser feliz. Mas o que eu aprendi a aceitar é que nem sempre as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer por perto, vão achar o que elas estão procurando em nós. A gente pode amar muito alguém incondicionalmente, e essa pessoa fala: "Olha, não é o seu amor que eu tô procurando, eu tô procurando de outra pessoa". Às vezes, simplesmente, por mais que a gente ame a pessoa, algumas pessoas simplesmente não são pra nós. Nem sempre a gente vai achar o que a gente precisa nas nossas amizades recentes, nos nossos relacionamentos presentes. Nem sempre a companhia e o amor de alguém é suficiente pra nos manter por perto, pra nos ajudar a crescer, pra nos impulsionar e ajudar a gente a ser maior, ser mais feliz. Isso é uma coisa muito natural, isso não é arrogância, você não achar o que você tá procurando em alguém, você não se identificar, não ter o suficiente pra ficar com uma pessoa, por mais que ela ame você. Às vezes as pessoas simplesmente não estão destinadas a ficarem nas nossas vidas. O confortável tende a nos deixar parados no mesmo lugar, com medo de perder o conforto, com medo da gente perder uma posição confortável, da gente ficar numa posição desconfortável. Sempre vai haver uma barreira, sempre vai haver uma certa tensão quando a gente se lança no desconhecido, quando a gente decide caminhar para o desconhecido, para o escuro. Sempre vai haver uma tensão, uma negação quando a gente decide caminhar para longe de pessoas e lugares. De uma coisa eu sabia, e era que do jeito que eu estava me sentindo, eu não podia continuar. Não podia continuar me sentindo daquele jeito. Eu não podia deixar que os meus dias fossem cheios de ansiedade por uma pessoa que já não estava mais alinhada com o meu coração e a quem eu era. Mas eu tinha medo. Eu tinha esse medo imenso de perder ele. Eu estava em luta antes mesmo de ter tirado ele da minha vida. Porque independente de tudo, gente, das coisas estarem boas ou não naquele relacionamento, eu amava a companhia dele. E eu estava apegada demais nas possibilidades de um futuro que eu nunca nem cheguei a viver. Eu queria que desse certo, eu queria que ele pudesse ficar na minha vida por mais tempo, apesar de as coisas não serem mais como no começo, apesar de eu já não sentir que as coisas estavam caminhando de um jeito bom pra nós, que o nosso relacionamento estava bom, do jeito que ele costumava ser. Mas eu me apegava ao que eu sabia dele, me apegava à personalidade dele, a como ele era comigo nos momentos bons, ao que nós poderíamos ser. Aquela fantasia do futuro, de que a gente pode melhorar, de que a gente pode ser muito bom juntos. Isso em amizades ou não, isso em relacionamentos sérios ou não. Eu amava a companhia dele e eu tinha esse medo de perder isso, eu não queria perder isso, era uma coisa que eu prezava, era uma coisa que por muito tempo passou a ser uma fonte de felicidade, passou a ser uma fonte de distração, de entretenimento, uma fonte de afeto pra mim, que eu não estava preparada pra perder. Não sei se alguém se prepara pra perder as pessoas que ama, não sei se alguém fica pensando tipo: "Ah, é, eu tô pronto pra deixar essa pessoa que eu amo muito pra trás". Parece que a gente nunca tá pronto, mas eu acho que chega um ponto em que nós somos forçados a isso, por amor a nós mesmos. Dói, não é novidade pra ninguém a dor de que é perder alguém que a gente se importa. A dor que é deixar pra trás pessoas e lugares. Há certas pessoas que a gente quer pra sempre na nossa vida, independente de tudo. E esse episódio não é sobre lutar, por relacionamentos que estão falhando, por relacionamentos que estão fracassados. Esse episódio é sobre saber que você precisa deixar pra trás essas pessoas, esses lugares. Nesse tempo que eu estava vendo isso, eu conversei com essa pessoa. Eu falei pra ele como eu estava me sentindo, mas nada adiantou. Tudo que ele me falava, nada confortava o meu coração, nada era o que eu precisava ouvir. Você sabe por quê? Porque eu sabia que eu merecia mais. Porque eu tenho esse cuidado com o meu coração, porque eu prezo pelo meu bem-estar. E foi isso que eu falei pra ele. Eu falei: "Olha, eu tô com muito medo de acabar essa conversa e ter que tomar uma decisão que eu evitei por muito tempo. Eu tô com muito medo de não te ter na minha vida mais, assim que a gente acabar essa conversa. Mas tem uma coisa que eu não vou me permitir. Eu me amo demais pra permitir que eu continue um relacionamento assim. Eu me amo muito pra fazer isso comigo mesma". Eu falei pra ele. Sabe, gente, às vezes é difícil a gente tomar uma decisão baseada no nosso amor próprio. A gente esquece que o nosso bem-estar também importa. A gente esquece que a ausência de alguém vai doer muito no começo, mas vai nos fazer muito bem no futuro.
Talvez nem é esquecer a palavra, mas a gente finge esquecer, por medo, por a gente não estar disposto a buscar e persuadir o saudável e o que é melhor para nós, por amor àquela pessoa, por apego emocional, dependência emocional por aquela pessoa. Eu conversei com essa pessoa e eu me dei um tempo, sabe, pra me despedir dela naquela conversa, eu me dei um tempo pra olhar bem nos olhos dele, pra memorizar as feições, o jeito que ele sorria, o jeito que ele olhava pra mim. Porque por mais que eu quisesse pensar que não, eu sabia que quando aquela conversa acabasse, eu iria embora da vida daquela pessoa. Claro, gente, que naquela conversa, que foi uma conversa que eu separei pra decidir isso, porque eu entrei naquela conversa sabendo: "Não importa o que acontecer, eu vou fazer o que é melhor pra mim". Eu estava morrendo de medo. Eu falei pra ele: "Olha, eu tô com muito medo do que vai acontecer aqui", mas era uma decisão que eu sabia que eu teria que tomar. E claro que eu esperei, que eu tinha esperanças, que eu queria que ele tivesse falado tudo o que eu queria ouvir. Claro que eu queria que de uma hora pra outra, aquilo que ele estava me entregando fosse o suficiente, mas não foi, não era suficiente, e eu dou graças a Deus por isso. É extremamente difícil a gente dizer adeus às pessoas com quem a gente se importa. É extremamente, impossivelmente difícil dizer: "Eu amo você, mas eu me amo muito mais. Eu amo o que a gente tem, mas eu me amo muito mais". Isso requer muita coragem, requer muito amor próprio, que muitas vezes a gente não tem o suficiente. Uma das coisas que eu quero falar sobre esse assunto é que você precisa saber qual é o seu valor. Não importa o quão especial essa pessoa seja pra você, o que ela te faz sentir, você nunca vai saber o que você deve aceitar ou não. Você nunca vai saber os seus limites, ou por quanto você está disposta a se entregar. Qual é o preço do seu amor? Qual é o preço da sua lealdade, da sua fidelidade? O quanto você está disposta a se entregar pra outra pessoa. Saibam o valor de vocês. Eu queria ele na minha vida. Eu queria demais ele na minha vida. Mas no final do dia, por uma série de motivos, ele não estava disposto a ser quem eu precisava que ele fosse. Isso não significa que ele não seria suficiente para outra pessoa, nem significa que não doeu. Mas algumas pessoas simplesmente precisam sair da nossa vida. Não importa o quanto a gente chore, e olha que eu chorei muito, não importa. Algumas pessoas precisam sair das nossas vidas. A gente precisa tomar a decisão de ir embora, de deixar pra trás. Enfim, então eu conversei com ele. Eu esperei que ele dissesse as palavras certas pra eu ficar. Até cogitei ficar com o pouco que ele tinha me oferecido, com as palavras que ele tinha me dado, com as promessas vazias que ele tinha me dado. Até eu cogitei isso, porque pra mim era doloroso demais pensar em não ter mais ele. Mas no final eu peguei todo o amor próprio que eu tinha, que eu cultivei minha vida toda, e eu fui embora. E eu nunca mais falei com ele. Isso não quer dizer que foi fácil, que eu não dei passos pra trás, que eu não regredi, que eu não olhei pra trás, que eu não andei devagar na esperança de que ele talvez estivesse tentando me alcançar. Nosso coração é muito louco, sabe? As coisas que a gente sente, as coisas que a gente espera, as coisas que a gente imagina, eu nunca nem consigo colocar tudo em ordem pra falar pra vocês, mas apesar de tudo aquilo, de toda a incerteza, de todo o medo, de toda a tristeza, eu estava orgulhosa de mim mesma, por ter feito o que eu fiz. Porque do mesmo jeito que tem pessoas nas nossas vidas que precisam ir embora, que não foram feitas pra ficar, tem pessoas que vão ficar, que saberão nos valorizar e as ações dessas pessoas vão condizer com as palavras delas, com quem elas são, com quem elas se mostram pra gente. E um dia, gente, nós vamos perceber o porquê daquelas pessoas não terem ficado. A gente precisa fazer espaço para as pessoas certas. A gente precisa mudar as coisas de lugar, fazer espaço para nós mesmos, fazer espaço para as pessoas que preencherão nosso coração com nada mais do que amor e respeito. A gente tem que abrir espaço para elas. A gente tem que desistir das pessoas que nos dão migalhas e deixar espaço e abrir espaço para o novo, para o bom, sabe? Pra novidade, para o amor, para o respeito que um dia você nunca pensou que você conheceria. Nós merecemos isso. Eu quero que vocês nunca, nunca esqueçam o que eu tô falando aqui. Eu vi essa frase que me ajudou muito nesse período de aceitar o que essa pessoa estava me oferecendo, que esse lugar estava me oferecendo e procurar por algo melhor. A frase era a seguinte: "Eu prefiro
reajustar toda a minha vida à ausência dessa pessoa, à ausência deles, do que abaixar os meus padrões para o desrespeito deles. Eu prefiro refazer a minha vida, eu prefiro limpar a casa, eu prefiro passar por todo esse processo de cura por causa da ausência deles, por causa da falta que eles me fazem, do que aceitar o pouco que eles estão me dando. O desrespeito que é aceitar algo menos do que você merece, do que você precisa. E sabe, nem todo mundo que vai sair das nossas vidas vão ser pessoas tóxicas, vão ser pessoas abusivas. Às vezes a gente perde pessoas muito boas, mas que simplesmente já não condizem mais com quem nós somos, que já não são mais suficientes para quem nós somos, para as novas pessoas que nós estamos nos tornando ou que vamos nos tornar. Sobre o processo de caminhar para frente, de aceitar esse período de cura, eu falei um pouco isso sobre no último quarto, no quarto número 4. Mas 2 meses depois que eu cortei essa pessoa da minha vida, essas pessoas da minha vida na realidade, eu estava orando muito, e eu percebi, foi assim, foi como se fosse um clique. Eu percebi que aquela ansiedade que eu estava sentindo no meu coração era Deus prezando por mim, era Deus cuidando do meu coração, do jeito que eu sempre pedi pra Ele. Foi o jeito dele de me avisar que eu precisava ir embora, porque foi aquele sentimento que eu senti que me fez ir embora, e fez todo o sentido. Aquela ansiedade, quando eu falava: "Tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá certo", eu percebi que aquele sentimento não me pertencia, muito menos àquela pessoa. Foi por causa daquele sentimento que eu falei: "Não, as coisas não podem continuar assim". E foi isso que me fez ir embora, que foi isso que me fez ter uma decisão, foi aquela ansiedade, foi aquela angústia que eu sentia, que não era minha, mas que estava ali pra me mostrar que as coisas precisavam mudar, que eu precisava de mudança, que eu precisava caminhar para o desconhecido e não ficar ali. Sabe, caminhar pra longe de pessoas também é sobre ter esperança de encontrar algo melhor lá na frente. E é isso que Deus promete quando caminhamos para o desconfortável, quando a gente permite que Ele nos cure, que Ele nos mostre outro caminho, quando a gente permite que Ele nos guie para o processo. Ele nos promete o melhor, no tempo dele, que também é o melhor. Antes de eu perceber isso, depois que você sai disso, depois que você tem que reajustar a sua vida toda, depois de você tomar essa decisão, depois de você caminhar para longe, eu pedi pra essa pastora orar por mim. Ela não me conhecia, não sabia meu nome, mas eu pedi pra ela orar por mim, porque eu acredito que quando a gente passa por processos, a gente também tá lidando com uma batalha interna dentro da gente, uma batalha espiritual dentro da gente. E eu pedi pra ela orar por mim. Ela não sabia meu nome, ela não sabia minha idade, não sabia quem eu era, mas ela falou assim: "Deus tá tirando uma pessoa da sua vida, uma pessoa que significou muito pra você, e isso é um livramento". E me fez pensar naquele momento de grande angústia de lidar com a falta de alguém, de lidar com a perda de alguém. Eu ficava pensando se eu podia ter me poupado daquilo, se aquela dor que eu sentia podia ter sido poupada. Mas então veio muito no meu coração, assim, de que a gente não sabe, de que as coisas poderiam ter sido diferentes, que talvez o meu relacionamento com essa pessoa pudesse ter dado certo de outra forma, se eu tivesse continuado lá. Mas isso veio no meu coração que a gente não vê lá na frente. A gente não vê e a gente não sabe o que acontece lá na frente. Mas Deus sabia, e talvez ter ficado lá poderia ter me destruído. Sabe, por muito tempo eu desejei que eu não precisasse ter caminhado pra longe, que eu desejei não ter precisado tirar essa pessoa da minha vida. Eu fiquei imaginando o que seria se essa pessoa ainda estivesse aqui. Mas não sei. Agora eu sinto mais confiança em saber que foi um livramento de Deus, não porque ele era uma pessoa ruim, não porque ele era uma pessoa tóxica, porque ele não era. Ele era muito bom, mas eu não acho que ele teria sido bom pra mim. Eu não acho que a gente teria sido bom um para o outro. E apesar de ser um pouco amargo pra mim pensar nisso, de que eu conheci essa pessoa, de que eu estava com essa pessoa e agora eu não tô mais, de que agora eu tenho que esquecer essa pessoa. Isso foi uma coisa difícil pra mim de lidar, sabe? De saber que, tá, eu tô caminhando pra fora disso, quais são as consequências? Mas eu tinha esperança que a recompensa seria maior. Porque quando a gente sai do confortável e se joga no desconhecido, a gente vai ter recompensa, a gente vai melhorar. Isso é o que Deus promete pra nós, quando a gente confia nele. Você sabe a hora de ir embora. Às vezes a gente não quer ouvir o que nosso corpo tá dizendo, o que nosso coração tá dizendo, o que nossa alma tá dizendo, mas a gente sabe.
sabe? Pode ser, não, talvez não seja aquela tortura que eu estava sentindo, aquela ansiedade, aquela coisa bizarra, assim, que eu estava sentindo, mas que seja o mínimo, o menor dos incômodos. A gente sabe quando alguma coisa tá errada. Ou a gente resolve isso, ou a gente vai embora. Por amor próprio. Porque a gente sabe o nosso valor. Nós precisamos saber o nosso valor. Nós precisamos impor limites, impor barreiras para as pessoas não tirarem de nós coisas, sabe? Para as pessoas não acabarem tomando vantagem sobre nós. Há pessoas que fazem sentido estarem nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas presentes, mas pelo que a gente quer no futuro. Sabe, você precisa alinhar o que você quer, o que você procura em alguém, o que você precisa em alguém, para que você não venha aceitar tudo e qualquer coisa que alguém está disposto a te dar. Você tem que saber o que você está disposto a aceitar, o que você está procurando, o que você quer. Você precisa ter isso muito firme em você. Quando eu caminhei para longe dessa pessoa, apesar de eu gostar da personalidade dela, apesar de eu gostar da companhia dela, apesar de ter feito muita, muita falta para mim, eu sabia que eu merecia mais. Eu sabia que eu queria mais. Eu não queria confusão, eu não queria conflitos por coisas bobas, sabe? Eu não queria ter que lutar, ter que ficar ansiosa por algo, sabe? Lutar pelo afeto de alguém. Eu não quero que vocês tenham isso, eu não quero que vocês fiquem com alguém pelo medo de ficar sozinho. Eu falo isso em vários quartos, mas é porque a gente precisa aprender a nos dar valor. A gente precisa aprender a nos respeitar. Eu precisei levantar o meu rosto e tomar minha dignidade de volta. Eu não ia ficar lá só porque eu estava apegada a ele. E eu sei que é difícil a gente tomar essa decisão. Mas eu pensei e falei: "Olha, eu me amo muito e isso não vai continuar assim". Eu me despedi dele, eu olhei pra ele, eu quis mais que as coisas fossem de um jeito diferente, mas elas não foram. E aí eu fui embora e nunca mais falei com ele, nunca mais pedi pelo amor que ele não podia me dar. Eu sou muito intensa, eu me apego muito às pessoas, eu quero muito, sabe, eu há pessoas que, assim, que eu sofro muito pra deixar, mas não sei se pra vocês é difícil entender. Mas pra mim foi muito difícil entender e aceitar que você pode ter uma conexão profunda com alguém e dizer adeus pra ela. Eu achei que eu tinha uma conexão profunda com essa pessoa que eu deixei pra trás, com essas pessoas, porque foi mais de uma. Eu achei que eu tinha uma conexão profunda com ele, eu sabia coisas sobre ele que ninguém sabia. Eu vivi coisas com ele que ninguém viveu. E na minha cabeça era assim, como é que eu posso ter criado esse nível de intimidade tão grande com alguém e depois simplesmente ir embora? Depois simplesmente conhecer outra pessoa e fazer as mesmas coisas. Isso era uma coisa que me atrapalhava muito, que me atrapalhou e eu escrevo no meu journal 1000 vezes, tipo, como é que eu posso esquecer? E apesar da gente precisar de tempo pra esquecer, não esquecer, mas superar, mas viver com isso, de aceitar, apesar da gente precisar de tempo, também a gente precisa aceitar que é a vida. Algo que me conforta, eu quero que confortem vocês, é saber que as pessoas certas ficarão. Elas ficarão. A gente não precisa lutar por elas, a gente não precisa implorar pelo amor das pessoas certas. A gente não precisa se sentir insuficiente, a gente não vai se sentir insuficiente com as pessoas certas. Como se a gente não pertencesse, como se não fôssemos dignas do que nós queremos, do que nós achamos que nós merecemos. As pessoas certas vão ficar. Então, se você precisa caminhar para longe de um grupo de amigos, para longe de um relacionamento, se você precisa se distanciar pelo seu bem, faça isso. Mas faça isso com dignidade, sabe? Vai doer, vai ser feio, você vai se arrepender às vezes, você vai querer voltar atrás, você vai querer pedir desculpa, enfim, por ter ido embora. Você vai querer fazer um monte de coisa. Mas por amor próprio, por respeito a quem você é, ao que você merece. Não volta, se não é para você voltar. Escuta o que seu coração tá falando, escuta o que a sua saúde mental tá pedindo de você. A gente precisa aprender a respeitar as nossas necessidades. Sabe, se você precisa de um tempo longe, vá embora. Se você precisa que essa pessoa saia da sua vida, saia da vida dela, tire ela da sua vida. Já passou do tempo, gente, da gente deixar as pessoas tirarem pedaços da gente ficar numa situação por amor a elas, mas esquecer completamente do amor próprio. Foi difícil pra mim ir embora, foi muito difícil. Mas hoje, finalmente hoje, eu não quero mais voltar. Não importa o que eu deixei pra trás, eu não quero mais voltar.
Eu tô muito, 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 muito mais animada com o que tem lá na frente, do que triste com o que eu deixei pra trás. Vale a pena, gente, vale muito a pena a gente deixar as coisas que nos fazem mal, de uma forma ou de outra. Sabe por que é tão bom pra mim pensar que as coisas lá na frente são melhores do que as coisas que eu deixei pra trás? Porque eu sou uma pessoa nova hoje. Eu sou mais forte hoje, eu tenho mais sonhos hoje, eu tenho padrões mais altos hoje sobre o que eu procuro nas pessoas, sobre como eu me ofereço às pessoas. E isso não tem preço. A Júlia que um dia foi com aquela pessoa, que um dia esteve em um relacionamento com essa pessoa, não existe mais. E às vezes dói pensar que nós vamos deixar pra trás e alguém vai substituir a gente. Alguém vai pegar o nosso lugar. Mas essa é a vida e a beleza nisso. E a beleza em você conhecer pessoas novas e você ressignificar os seus relacionamentos, ressignificar quem você é, o que você quer, pra onde você quer ir. A gente consegue fazer isso. Apesar dos pesares, a gente consegue fazer isso. Enfim, acho que eu tenho uma grande paixão em falar sobre esse assunto, porque eu vejo o quão as pessoas, elas tentam não deixar pra trás as coisas e acabam se perdendo no processo. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Mas eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Instagram, só que eu acho que eu passei bastante, eu dei uma pincelada em tudo que eu queria dar e que vocês estão perguntando. Ó, só uma coisa aqui, uma pessoa falou: "O que você acha quando todos na sua volta falam pra você tirar alguém específico da sua vida?" Isso é legal falar sobre. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, eram os meus sentimentos, eu sabia o que eu estava sentindo, eu nunca peguei conselho de ninguém. Talvez isso tenha sido uma coisa ruim, mas era como eu era. Sou como eu sou, eu acho. É como eu sou. Enfim, se você tem pessoas pelo qual você sabe que querem o seu bem-estar, se você tem certeza que essas pessoas não estariam falando isso do nada pra te ver mal, sabe, pra te causar dor, se você confia nessas pessoas, se você tem amor por essas pessoas têm amor por você a ponto de te deixar confortável, a ponto de fazer você se sentir amada, de fazer você se sentir querida, se essas pessoas estão falando pra você que alguma coisa tá errada nos seus relacionamentos, não tô falando pra você sair lá e deixar a pessoa, mas pra você honrar a preocupação dessas pessoas, pra você investigar isso um pouquinho a mais, pra você ter um pouco de consideração. Mas claro, gente, a gente tem que ter cuidado com quem nos aconselha. A gente tem que ter muito cuidado com quem opina sobre a nossa vida, tá? Mas isso é uma coisa do seu coração, isso é uma coisa que vai ver, você vai medir a importância dessas pessoas na sua vida e se o que elas falam é realmente verdade. Porque às vezes a gente tá em relacionamentos, é muito difícil a gente ver as partes ruins. Quando a gente ama muito alguém, é muito difícil a gente focar mais nas partes ruins do que nas boas. Então a gente precisa ter um pouco de senso, a gente precisa trabalhar um pouquinho pra gente não permitir, pra gente não deixar que só as partes boas influenciem as nossas escolhas. Porque se fosse assim, eu estaria lá até hoje. Se fosse só pelas partes boas, por mais que fossem só migalhas, eu estaria lá até hoje. Mas a gente tem que ter o senso e a gente tem que ter o cuidado de ver as partes ruins também, de ouvir o que as pessoas que a gente ama estão falando sobre isso. O medo de saber que você fez fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo sentir falta. Foi o que eu falei, você vai sentir falta, você vai querer voltar atrás, você vai se desesperar um tempo por achar que você nunca vai melhorar, que você nunca vai achar algo melhor lá na frente. Isso é muito natural. Esse pensamento ficou na minha cabeça por 6 meses, de meio que dar aquele desespero, tipo: "O que que eu fiz?". Mas vale a pena, tá? É normal a gente sentir medo, mas a gente não pode deixar que esse medo pare a gente de fazer o que a gente sabe que é melhor pra nós mesmos. E aí outra pergunta foi: "Você já deixou alguma amizade e depois se arrependeu?". Nunca deixei amizades que eu me arrependi. Já me arrependi, e me arrependi depois, né. Já me arrependi sim de não ter sido tão intencional sobre fazer um esforço mesmo pra fazer dar certo, já me arrependi de não ter tanto cuidado, de não ter tanto carinho, assim, atenção pra pessoa, mas, essas pessoas nunca saíram da minha vida. Hoje em dia eu sou mais intencional com os meus relacionamentos, eu prezo mais pela saúde das pessoas e pela minha saúde mental, porque eu sei agora o quão a gente afeta as pessoas, né, o quanto as pessoas nos afetam. Então eu tenho sim muito cuidado sobre com quem eu me relaciono e o jeito que eu me mostro para essas pessoas. Eu quero ser prestativa, eu quero ser alguém que eles podem confiar, eu quero ser alguém que vocês podem confiar. Então não me arrependo de ninguém que eu tenha tirado da minha vida.
mas eu tenho mais esse cuidado hoje pra não deixar que eu fale com as pessoas, que não tenha esse fardo sobre mim. Enfim, as perguntas restantes são bem o que eu falei aqui e qualquer coisa eu vou mandar mensagem pra vocês no privado ou responder vocês no direct, se alguma coisa ficou de fora. Mas eu queria muito fazer esse podcast pra vocês hoje. Tô com muita saudade de vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar, vocês já sabem. Eu tô sempre aqui pra vocês, sempre, sempre, sempre. E é isso. Amo muito vocês. Fiquem bem e até o próximo quarto.